Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, eu sou Mariana da Rocha Silva, sou aluna do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, que fica localizada na cidade de Pelotas, no extremo sul do Brasil. E hoje eu vou apresentar o trabalho Estesia e Autobiografia, o potencial estético da pesquisa autobiográfica. A gente começa o trabalho falando, né, que a autobiografia tem ganhado cada vez mais espaço no campo da educação, como uma abordagem qualitativa que valoriza a subjetividade, a experiência e a criação não só de participantes, né, como também do pesquisador e da pesquisadora que se exercita ao trabalhar com narrativas de formação, né, e ela tem se mostrado também como uma prática de pesquisa inventiva, reflexiva e que trabalha no campo da elaboração sensível da existência de si, né? E aí, nesse contexto, o trabalho em questão propõe olhar para o potencial estésico da pesquisa autobiográfica, né? Entendendo a prática de pesquisa como um gesto que mobiliza a percepção, a sensibilidade e a criação poética. O objetivo desse trabalho, então, é refletir sobre esse potencial estético e como esse potencial impacta na prática de pesquisa para entender a subjetividade de pesquisadores em formação, né? Entendendo esse processo de autobiografar a formação para a pesquisa, não só naquilo do que é aprendido, né, ao longo dessa formação, mas que se expande para o campo da criação e da prática de pesquisa e subjetividade desses pesquisadores. Então, quando se fala em estesia, né, a gente remonta ao termo que vem da palavra aístesis, né, do latim, e que diz respeito a essa experiência sensível, a capacidade de se afetar e ser afetado pelo mundo, pelo entorno, pelas pessoas que a gente tem contato. Então, compreender essa noção estésica da autobiografia e trabalhando com narrativas, a gente entende que linguagem, memória, emoção e corpo, elas se relacionam a todo momento nessa produção de sentido, né? E aí, a partir disso, fazendo uso da pesquisa-formação da Marie-Christine Jousseau e com inspirações ortográficas, né, da Rita Arvin, entende-se que o exercício de mapear as nuances dessa formação para pesquisa, ela não vai muito além do conhecimento técnico e acaba sendo um duplo desafio, onde essa implicação dessa autoformação, que parte de uma maneira consciente, né, aprendendo os espaços que a gente ocupa, as relações e a produção de sentido, acaba se relacionando também com esse aspecto formativo, né, e com essa parte sensível e estésica da autobiografia. E aí, citando Jousseau, né, ela diz que pesquisas autobiográficas, né, elas são pesquisas que tratam de valorizar a experiência do sujeito, praticante do cotidiano, em um processo emancipatório com a autoria própria, que nos convidam para pensar sobre, como e por que estamos investigando, né. Então, quando a gente se atenta para esse processo de maneira estésica, né, entendendo essa potencialidade de afetar e ser afetado, a gente expande a maneira como a gente se relaciona com a prática de pesquisa. E aí, com isso, o ato de narrar essa formação e fazer dela um objeto de pesquisa é uma dupla relação entre a nossa formação, né, nossa autoformação, e o processo de si, assim, como uma espécie de autorretrato, né? Onde o que está em jogo não é o conhecimento de si próprio, não é compreender como nos formamos ao longo da vida, mas sim uma prática de vida e de existência que as histórias de vida e as histórias de formação acabam oferecendo. E aí, com isso, né, compreende-se que a prática de pesquisa é também um ato de criação e, para além disso, ele é um processo relacional para a produção de sentido, né?
Ao aprender a pesquisar de forma estésica, para pesquisa a gente aciona o corpo, que possui essa capacidade de se colocar em atravessamento com as palavras, com os lugares que a gente habita, os contatos que a gente estabelece nesse processo formativo. E aí traz Freire, né, para corroborar com essa discussão, em que ele diz que uma das características da experiência existencial no mundo, em comparação com a vida no suporte, é a capacidade que mulheres e homens que nós, né, mulheres e homens, criamos de inteligir o mundo sobre o que e em que atuamos, né? Ou seja, não há inteligência da realidade sem a possibilidade dela ser comunicada. E aí, nesse sentido, a gente fala de aproximar o campo das artes, né, com o campo da educação para construir essas outras narrativas de formação para a pesquisa, né, para ampliar a questão de pensar numa formação para pesquisa mais relacional, onde essa disposição de identificar do pesquisador de que maneira ele está se relacionando com a pesquisa, né? E produzir narrativas que sejam para além da narrativa escrita, como uma narrativa visual, acaba evidenciando e potencializando essa capacidade estésica, né? Ou seja, a gente amplia o campo de encontro de possibilidades de construir outras narrativas de formação. E aí, nesse sentido, a gente, a gente coloca toda a prática de pesquisa e autobiografia como esse campo de confluência com a própria prática, né, com o próprio processo. E aí, nesse sentido, a gente acaba aproximando, colocando a própria prática de pesquisa nesse estado de confluência, em que o processo de narrar-se e narrar outras formações, né, acaba sendo estésico e amplia esse estado de desfragmentação do conhecimento, né? E essa potencialidade estética que se desdobra não só para a pesquisa, mas também para a formação, ela busca refletir entre os espaços de caos em ordem para potencializar a criação da pesquisa e também, por que não, né, artística. Então, dessa forma, né, parte da pesquisa em andamento busca analisar narrativas de pesquisadores de informação e a partir desses relatos, né, a gente constrói uma artografia visual desse processo formativo. Então, com esse processo, com essa construção, a gente acredita que é uma construção poética, né, visual e também narrativa, mas que esse processo não é um debate só exclusivo do campo das artes, né? Porque também as pesquisas em educação têm uma possibilidade estésica que vai ao encontro dessa formação. E aí, quando a gente busca compreender de que maneira nessa formação, os aspectos subjetivos dessa formação para pesquisa, né, foi possível aprender que os impulsos desejantes que nos fazem agir no mundo e que também nos movimentam para adentrar no campo da pesquisa e no campo da educação, acabam construindo e estabelecendo imagens, né, que são para além da escrita, né? Elas ampliam as percepções narrativas que a gente tem para além da escrita. E, essencialmente, tanto o processo formativo como a prática de pesquisa, né, elas operam no mesmo horizonte prático-teórico, né, que é nas esferas das relações humanas. E aí, trago também Pablo René Esteves para pensar a educação, né, quando ela é estética, ela amplia a consciência do mundo, ampliando uma sensibilidade estética ao entorno do que fazemos como ser social, biológico e psíquico. A Jossô também acaba falando muito disso, né? E aí, com isso, a prática biográfica, ela tensiona uma prática de reflexão e de consciência, de atenção, né? Para o nosso agir no processo de pesquisa, potencializando nossas percepções sensíveis com a maneira como aprendemos e produzimos conhecimento, né? E aí, nesse processo de reflexão e de consciência que reside a capacidade estésica para pensarmos não só a formação para a pesquisa,
como também outros tipos de formações existentes em nosso mundo, né, em que, em última instância, entendam a vida e suas nuances como cerne da formação e da pesquisa. E aí, para finalizar, né, a gente entende que a relação entre anestesia e a autobiografia, nesse contexto, elas provocam uma abordagem profunda e crítica, em que o corpo, a memória, emoções se tornam fatores fundamentais para a construção de uma formação que vai além do conhecimento técnico, né. A autobiografia, nesse sentido, acaba se configurando como um campo fértil que une o campo da educação, o campo das artes, mas também outros, né, outras áreas de conhecimento, para elaborar narrativas que refletem não só a subjetividade do pesquisador, né, e da pessoa e dos sujeitos pesquisados, mas desafiam e apresentam outros modos de fazer e vivenciar a prática de pesquisa, né? Em que o exercitar um fazer engajado, consciente de seus processos, palavras e provocações se exercita também um processo de criação, ou seja, o ato de pesquisar se torna também um gesto artístico, né? E aí a estética, né? Potencialidade estética nesse sentido, ela não é apenas uma moldura, mas um motor que impulsiona a transformação do vivido em saber. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.